Se você gosta de heróis, mas não gosta do Batman, você é maluco. Não que eu não seja suspeito pra falar. Afinal, eu já deixei bem claro mais de uma vez o quanto eu amo o morcegão. Oi, eu sou o Alucard. Peguem seus cafés, sentem em um lugar confortável e sejam bem-vindos. Lego Batman The Videogame, ou só Lego Batman 1, foi lançado em 23 de setembro de 2008, desenvolvido pela queridíssima Traveler's Tales e publicado pela Warner Bros. Games para, vamos lá de novo, PSP, Wii, DS, PS2 e 3, 360 e computadores. E diferente de seus antecessores, ele não segue a história de um filme e sim traz uma narrativa original, apesar de ter sua estética baseada no Batman do Tim Burton, de 89. E esse jogo é maravilhoso, ele continua trazendo mecânicas novas e criativas, algumas delas que eu acho um crime não aparecerem tanto assim no resto da franquia. Aqui, assim como nos jogos Arkham, um dos focos é bastante porradaria. Inclusive, uma leve interrupção para falar o que eu deveria ter falado antes, me desculpa. As versões de DS desse jogo, dos anteriores, dos seguintes e até mesmo as de 3DS da era moderna, são jogos completamente diferentes de suas versões originais, alguns até mesmo bem piores. E por isso eu não tô falando tanto sobre eles, e eu nem vou. Talvez um dia eu traga um vídeo ou série especial no canal só pra cobrir alguns deles, e eu poderia aproveitar para falar dos jogos de Ninjago e da Purple do Lego City, que não estão inclusos nesse projeto. Então se você tem interesse neles e quer me ver falando sobre esses jogos, comenta, pede, que se eu ver que o pessoal tá pedindo bastante, eu vou fazer. Bom, voltando pro vídeo, em termos de jogabilidade, as coisas ainda são as mesmas que você pode esperar no jogo Lego. Mas assim como no Indiana Jones, o diferencial vem nas habilidades especiais. Não só temos habilidades novas, mas a trilogia Batman introduz uma forma única de liberar essas habilidades. Apesar sim de existirem uma ou outra habilidade que são intrínsecas de cada personagem, como por exemplo o Charada que domina mentes, por jogarmos a campanha inteira apenas com Batman e Robin, que não tem superpoderes, o jogo nos introduz aos trajes, que são painéis que você constrói em uma fase e te permite usar uma roupa que te dá uma habilidade. Eu falei habilidade umas 20 vezes aqui. Cada personagem tem 4 trajes que eles podem encontrar durante as fases, para resolver os puzzles e avançar na história. Além de poder retornar com o guarda-roupa completo no jogo livre para pegar os mini-kits e salvar os cidadãos em perigo. Inclusive, eu acabei de ver aqui que o Asa Noturna e a Batgirl também têm trajes, respectivamente sendo os mesmos do Robin e do Batman. Um dia eu vou voltar para pegar 100% desse jogo. E os trajes são: pro Batman, nós temos o traje de demolição, que nos permite colocar bomba e explodir os blocos prateados, o traje de planagem, o traje sônico, que emite sons para quebrar os vidros, o traje de calor, que te permite segurar e construir com blocos vermelhos incandescentes, além de fazer andar neles, etc. Inclusive essa roupa só aparece na história de uma fase, o que é um crime. Mas enfim, isso é pro Batman. Pro Robin nós temos o traje de tecnologia, que nos permite usar máquinas para controlar mecanismos ou robôs. O traje magnético, que nos permite escalar superfícies metálicas com ímãs, é bem óbvio. O traje atrator, que coleta peças de cor vermelha, verde e amarela pelo ambiente. Essas peças são depositadas num tanque, que monta um objeto que você precisa para passar na fase. E o traje de mergulho, que mergulha. Os elementos do jogo livre também estão presentes aqui. Nem vale tanto a pena assim continuar fazendo isso, porque não vai ter um mísero jogo sem eles. As mudanças? Os mini-kits agora são preto e amarelo, encaixando no tema do Batman, além do medidor de moeda se chamar super-herói. Outra coisa é que agora a gente tem o Cidadão em Perigo, que é uma mecânica que vai seguir para os outros jogos, às vezes até se adaptando ao jogo que você está jogando, né? Então, por exemplo, no caso do Lego Marvel é o Stan Lee, mas aqui é só um cidadão. Aqui também a gente ganha a habilidade de mirar, caso você segure o botão de ataque, que vai se tornar uma parte bem útil dos jogos a seguir. Por fim, a área central do jogo dessa vez é a Batcaverna, e ela é magnífica. Poder explorar cada centímetro dela é magnífico. Ver a sala de troféu, o elevador que conecta com a mansão Wayne e muitos outros lugares clássicos é maravilhoso. Sobre as fases, aqui você tem 3 veículos que pode escolher para começar as campanhas. O Batmóvel pro Charada, o Batbarco pro Pinguim e a Batiasa pro Coringa. Mas, assim como no Indiana Jones, ao abrir o jogo você é obrigado a jogar a primeira fase, que é da campanha do Charada, para poder ou continuar a história ou voltar para Batcaverna e jogar as outras campanhas. A partir daí você que escolhe. E finalmente eu posso falar sobre a história do jogo em Café com Lego. E a história é incrível. Por ser um jogo da era clássica, não esperem algo tão profundo assim. Inclusive nem a intenção da franquia Lego para começar. Vamos lá, né? Se você critica Lego por não ser tão complexo quanto um outro AAA da vida, desculpa, mas é na simplicidade que esse jogo ganha seus pontos. E na história, 3 vilões fugiram do Asilo Arkham: o Charada, o Pinguim
e o Coringa. Cada vilão juntou um grupo e resolveu cometer algum tipo de crime na cidade. E cada campanha é muito divertida, com fases lindas dentro de localidades únicas e que até mesmo ressoam com o personagem que você enfrenta na fase. Sim, esse jogo segue o conceito de enfrentar um chefe por fase, totalizando 5 fases por campanha, assim como são 5 vilões por grupo. Leve adendo aqui que alguns vilões nem mesmo são enfrentados, o que, para ser bem sincero, me deixa muito chateado. Eu ia preferir 1000 vezes uma batalha contra o Bane no lugar dessa fase terrível de veículo. Mas tentaram padronizar as campanhas, né? O que eu posso fazer? A narrativa ser contada por murmúrios deixa tudo mais criativo ainda. E não fica nada confuso. Inclusive, eu acho que é até melhor, porque como é uma história original, os desenvolvedores não precisam ficar encaixando os murmúrios numa linha narrativa que já existe. E sim, eles têm mais liberdade para criar o que eles querem. Para ser ainda mais sincero, eu lembro até hoje que quando eu era pequeno e ficava vendo gameplay desse jogo, eu ficava criando os diálogos na minha cabeça. Então, eu não sinto falta nem um pouco de conversa nesse jogo. Bom, para não me alongar tanto, até porque esse vídeo vai ficar longo, assim como nos anteriores, eu vou me aprofundar em cada campanha separadamente. Então... A primeira campanha é Riddler's Revenge, ou A Vingança do Charada. A narrativa é simples. Depois da fuga do asilo, Charada juntou um grupo formado por ele, Duas Caras, Era Venenosa, Senhor Frio e Cara de Barro. O objetivo deles é roubar a reserva de ouro do Banco de Gotham. E para isso, eles se separam para coletar os requisitos. Tá aí mais um detalhe que eu acho fenomenal nesse jogo. Antes de toda a fase, a gente tem essa tela de loading com algumas informações aparecendo sobre o vilão que a gente vai enfrentar nela. Ou sobre a porra do veículo, no caso de fase de veículo. Vamos nessa! A primeira fase, You Can Bank on Batman, entra na panelinha de primeiras fases icônicas da franquia Lego. Eu consigo montar perfeitamente essa rua na minha cabeça. Principalmente essa área da sacada do teatro, onde você pega o traje de demolição pela primeira vez. No geral, a fase é bem curta, principalmente se você era um viciado no jogo e já sabe tudo o que tem que fazer. E rapidamente enfrentamos nosso primeiro chefe, o Cara de Barro. Derrotar ele é bem simples, não tem nenhuma mecânica específica além de explodir os blocos que ele sobe quando ele passa para trás do portão e usar o batarangue nessas torneiras na parte final. Depois disso, seguimos a trilha do Charada até a fábrica de sorvetes. E meu Deus! Imagina trabalhar aqui e esse boneco de neve é sua porta de entrada. Eu me demitiria na mesma hora. Mas eu não posso deixar de falar que essa fase é bem bonita. Não só o clima tenebroso desse estacionamento, mas o interior da fábrica é uma massagem nos meus olhos. Eu amo o contraste de iluminação rosada com essa fumaça gelada azul. Tenho que ser sincero aqui, apesar de eu ser muito fã de Star Wars e ter amado Indiana, esse jogo dá um baile nos dois no que se trata de atmosfera e cenário. Inclusive, eu amo esses detalhes de sorvete derretido no chão e o gelo que você cria quando congela essa massa de sorvete nos painéis para abrir caminho. É uma textura tão gostosinha, me dá vontade de lamber. E, em termos de level design, essa fase também é muito boa. Os puzzles não são confusos e você consegue avançar tranquilamente por ela, alternando constantemente entre Batman e Robin para resolver os puzzles e abrir caminho, principalmente por terem áreas que apenas um deles pode abrir por vez. O chefe contra o Senhor Frio é o primeiro a ter uma mecânica mais complexazinha. Não é simplesmente um desliga o cérebro e bate. Antes de sequer bater nele, você precisa esperar ele cansar de usar o raio gelado. Mais para o final da batalha, ele sobe naquela sacada e você precisa subir nesses dois tonéis das laterais para ativar as alavancas, montar as caixas, enfim, mecânica do jogo, bota gameplay aí, editora. A terceira fase é de veículo. Mas pra ser sincero, eu não odeio completamente os níveis de veículo. Tipo, tá, elas são chatas. Sim, elas são entediantes. Sim, elas quebram muito o clima. Mas essa aqui em específico não é tão ruim assim. Tudo que você tem que fazer nela é derrubar alguns caminhões e usar a mecânica do cabo para arrastar eles até os bate-sinais no chão. Aí, os helicópteros da polícia explodem eles. Tá porra! E ainda falam que o Batman não mata. E, bom, repetir a mesma coisa com a van Duas Caras. É isso. É só isso. É só um parágrafo para uma fase. Yay. Em Rota para uma Consulta Venenosa, eu não gostava tanto dessa fase quando eu era menor. Mas atualmente eu aprendi a apreciar ela. A atmosfera do Jardim Botânico continua linda, principalmente nessa parte subterrânea com as plantas gigantes de plataforma. O nível usa bastante o traje de atração do Robin em seus puzzles, e esse era o motivo pelo qual eu não gostava tanto. Eu sempre me perdia procurando as pecinhas e ficava preso em alguma fase. Até que eu aprendi a clássica técnica de quebrar tudo na minha frente,
e achar as pecinhas deixou de ser um problema na mesma hora. Essa também é a única aparição na história do traje de calor. 1 minuto de silêncio para nosso querido. Pronto. A batalha contra a Era Venenosa é bem tranquila. Você só precisa esperar as plantas dela cuspirem, construir a bomba para executar elas, destruir as 3 e depois bater nela. E eu achava que ela tinha bem mais corações na minha memória. Por fim, com todos os nossos inimigos presos, só nos falta ir até o banco de Gotham e derrotar o Charada, que está acompanhado de 2 caras. Inclusive, é um padrão aqui a última fase sempre tem uma duplinha para você enfrentar. E uau, esse é mais um dos começos de fase que está gravado no meu cérebro. E lentamente avançando pela ponte em direção ao banco é videogame puro. Traz todo um clima de tensão que encaixa perfeitamente com o que a fase quer passar. Além dessa escalada com traje de planagem ser incrível. Entrando no banco, a gente é surpreendido com a primeira batalha da fase. E derrotar o 2 caras é mais complexo do que parece. Porque ele atira nos barris de lixo tóxico. E vamos lá. Que é um imbecil que deixa barris de lixo tóxico num banco. Alguém tá precisando ser demitido. E olha quem voltou só com um traje de atração Robin mesmo para construir um barquinho e passar por todo esse dejeto. Essa sala é fenomenal. Só olha a atmosfera desse corredor, os lasers vindo pra você, a porta do cofre lá na frente. E bom, agora a gente chega na batalha, que é extremamente divertida e se divide em 3 estágios. Primeiro, a gente termina de bater no 2 caras, o que é super rápido. Depois, a gente precisa construir as barreiras para refletir os tiros de Charada nele. E por último, agora só nos resta bater no Charada. Puta merda, ele tá usando 2 caras contra a gente? Só pensa como isso é mórbido. Seu amigo é apagado na porrada pelo fucking Batman e você usa o corpo desacordado dele como arma. Desculpa aí que eu gritei. E eu amo essa ceninha deles presos no final. Eu acho um charme mostrar cada vilão fazendo uma coisinha diferente. Concluindo, eu acho que essa campanha é uma das mais divertidas do jogo inteiro, e uma das mais nostálgicas. Não tô falando que as outras são piores ou algo assim, mas pra mim, essa tem um charminho especial. Acho que boa parte dele vem do fato da divisão de tarefas dos vilões, o que não aparece tanto nas outras. Elas seguem uma linha mais mista do que cada vilão vai fazer no plano. Como aqui cada fase tem um vilão e cada vilão vai fazer decididamente uma coisa, eu acho que ela é mais especial pra mim. De volta à Batcaverna, precisamos entrar no Bate-Barco para caçar o Pinguim. E aqui a premissa é outra. O Pinguim e seu grupo, formado por Mulher-Gato, Bane, Crocodilo, Morcego Humano e, claro, ele, querem disparar um exército de pinguins robôs pela cidade. E para isso precisam construir um dispositivo para controlar todos eles. E o capítulo já começa super bem, com essa fase fenomenal no seriado de Gotham. A arte faz realmente se sentir na pele do morcego, pulando e planando de prédio em prédio enquanto persegue a Mulher-Gato. A batalha final, no entanto, é bem merda. E é na verdade insuportável ficar pulando de prédio em prédio porque ela não sabe ficar quieta. Eu perdi a conta de quantas vezes eu tentei bater nela e ela ficou fugindo. Tá porra, que agressividade toda é essa, Batman? Essa cena quem viu o episódio 0 de Café com Lego vai entender, hein? A segunda fase é mais uma fase de veículo. E ela é mais chata que a do capítulo anterior. Sabe por quê? Porque na batalha de chefe, ela reusa a mecânica insuportável de acertar uma bomba no ponto exato com um cabo. E é um saco derrubar esse submarino. Mas de resto, ela se provou bem ok. Eu cheguei a achar que eu odia mais ela. Mas logo depois, a gente já encontra o Pinguim e o Crocodilo fugindo. E isso aqui acontece. Uau. E depois falam que esse jogo era pra ser infantil. A próxima fase no esgoto é incrível. O traje de mergulho é muito bem usado aqui, e não tinha como escolherem um tema melhor para uma fase do Crocodilo. Tanto que daqui a uns anos ele vai ser enfrentado em um esgoto de novo. E nossa, olha a quantidade de corações dele. Ele realmente é um monstro. E apesar de eu gostar dessa batalha, ela podia ter umas mecânicas mais diferenciadas, usando até mesmo os corações prateados. Geralmente em batalhas com esses corações, você precisa resolver algum puzzle para deixar o chefe vulnerável de novo. Mas ao invés disso, a batalha é só esperar ele jogar as coisas em você, esperar ele vir, bater nele e repetir. O Crocodilo foi derrotado, mas a Mulher-Gato foi tirada da prisão e agora Batman e Robin precisam seguir ela e o Pinguim até o centro de operações deles, o Zoológico de Gotham. E com essa premissa começamos a próxima fase, Zeus Company. E que fase irada. Olha essa atmosfera, olha a neve caindo. Isso que eu nem falei da sala final da fase, que é essa espécie de pântano. A mudança completa de atmosfera é um detalhe interessantíssimo. E aqui você pode andar de elefante. Tipo, tem coisa melhor que isso? Montar nos animais aqui é muito foda.
Me lembra de quando eu jogava o Lego Batman 2 com meu amigo na infância, e a gente ficava roubando os leões do zoológico. Ah, bons tempos. Então, voltando, escondido dentro de um barco na primeira parte do pântano está ele, o tenebroso morcego humano. Lembro que eu amava ele quando era pequeno, principalmente por causa da luta contra ele no mundo aberto do Batman 2. A batalha é bem simples, mas ele introduz um puzzle. Em dados momentos, ele começa a voar, e aí você precisa montar essa vitrola, que toca uma música para derrubar ele. A única parte chata é que as bombas que ele fica jogando destroem a vitrola, e eu lembro de já ter tido que construir a mesma vitrola umas 70 vezes, porque esse puto ficava destruindo ela enquanto tocava. E ainda no zoológico, seguimos direto para a conclusão desse arco. E sim, a gente não enfrentou o Bane. Uma injustiça, se me permite dizer algo. Mas sobre a fase, assim como a última fase do capítulo anterior, ela é bem curtinha, e acho que isso é um padrão com as fases finais, para ter como focar mais no chefe. Todo esse cenário de neve é maravilhoso. E a caverna no final, então, para mim é uma das telas mais memoráveis do jogo Lego como um todo. Mas a batalha final é meio chatinha. Você só precisa bater na mulher gato, que nem tem uma barra de vida, e esperar ela subir com o pinguim, ligar a máquina. Bom, vocês estão vendo aí, de novo, mecânica de gameplay. Enquanto eu jogava essas últimas duas fases, meus amigos na cal travavam um duelo infinito no Uno do Roblox. De fato, um momento memorável. Após o combate no zoológico, Gotham está salvo de mais uma ameaça. Só falta uma para vencer. Coringa, Arlequina, Mariposa Assassina, Espantalho e Chapeleiro Maluco querem espalhar o gás do riso pela cidade. E cabe ao Batman e ao Robin impedi-los. A primeira fase é ok, tipo, ela é divertida, mas não chega a ser a melhor do capítulo, nem a melhor do jogo, e muito menos a melhor versão do Ace Chemicals na franquia. A batalha é bem focada em um mini puzzle, para derrubar o chapeleiro da passarela que ele tá e começar a dar dano. Além da parte de trocar de personagem para bater nele, porque ele controla a mente de um dos seus bonecos e deixa ele paralisado. Igual o Charada fazia, o Dukan Star Wars fazia isso, mas era raio, enfim. Já a fase seguinte contrasta é foda, hein? Contrasta 100%. Que fase magnífica, puta merda. Eu amo o cenário do parque de diversões do Coringa, e a música tema dessa fase só aumenta a atmosfera pra mim. É quase como se trouxesse um clima macabro pra um lugar que deveria ser alegre e divertido, representando 100% aquele parque realmente é. Só acho que poderiam ter mais sessões fazendo uso dos brinquedos do parque. Eu consigo pensar em uma fase que usaria a montanha-russa e outras partes dentro das mecânicas do nível, mas entendo que talvez não quiseram usar tanto pelos limites da época. O chefe é bem bobinho. É até chato ficar dando volta com a Arlequina pra lá e pra cá. E bem quando eu fui elogiar, o jogo me manda uma dessa. Roubando descaradamente a ideia de um formato de vídeo muito famoso, Pecado 1, fase de navinha. Pecado 2, fase chata de navinha. Pecado 3, é o espantalho. A porra do espantalho. E ao invés de usar as mecânicas dele, botam o cara num avião e foda-se. Pecado 4, como se não bastasse, depois de tudo isso, meu jogo ainda bugou e eu tive que jogar as bombas no avião dele sem a mira, indo na sorte mesmo. Eu odeio fase de avião. Depois desse combate ridículo, descobrimos que o Mariposa tá causando nas ruas de Gotham. Então descemos pra prender ele. E essa fase faz o jogo voltar a ser incrível. Ela é uma das mais criativas do jogo inteiro. Nela, temos civis, uma perseguição no meio da rua, e ainda temos que entrar em diversos prédiozinhos para resolver os puzzles. Isso tudo deixa o jogo tão vivo. Um ponto alto é essa parte do clube noturno. E o clima aqui é construído no ponto. A gente pode até mandar uns passinhos e... Ei, peraí, um mecha? Desde quando Batman virou Evangelion? Eu amei. E a batalha no final também é incrível. Eu gosto quando jogos de Lego inserem puzzles no meio dos chefes. Como por exemplo aqui, que precisamos montar todo esse circuito para acender uma lâmpada que atrai uma mariposa. Eu amo os detalhes desse jogo. Agora é hora da grande conclusão. Do embate definitivo entre Coringa e Batman. E essa fase é extremamente irada. Ela é a pura cara do Batman. Só olha pra essa catedralzona gótica que a gente tem que escalar e o melhor chega agora, quando a gente vai parar dentro dela. Tipo, só olha pra esses vitrais. Olha essa ambientação. Essa fase é perfeita e eu acho que é uma das melhores do jogo inteiro. A batalha no final é simples e dividida em 3 partes. Primeiro, você precisa tocar os 2 sinos para derrubar ambos Coringa e Arlequina de dentro deles. Depois, o jogo assume a melhor postura de jogo de tiro mobile e te coloca frente a frente com um helicóptero, que você derruba com jatos de água, ok, né? E por fim, você precisa derrotar o Coringa de uma vez por todas, tomando cuidado com o dispositivo de choque que ele tem nas mãos. E com isso, Gotham está finalmente a salvo. Bom, esse foi Lego Batman The Videogame. Até nosso próximo café. Pensaram que o vídeo acabou, né?
Pois pensaram super errado, porque a gente acabou de chegar na metade dele. Eu até pensei em dividir em duas partes, igual eu fiz com LEGO Star Wars, mas por diversos motivos eu decidi fazer tudo de uma vez só. Esse jogo conta com um grande diferencial, que não vai voltar em mais nenhum da franquia, que é o Povo dos Vilões. Isso mesmo, além dos 3 capítulos com dupla dinâmica, você ainda pode jogar os mesmos 3 capítulos, mas dessa vez com missões exclusivas, que seguem o ponto de vista dos vilões de cada grupo. E essas missões são fenomenais. Quando eu era pequeno, eu até preferia elas do que as normais do jogo. Afinal, é o único que te permite fazer isso. Para acessar elas, você precisa usar uma alavanca na Batcaverna que te transfere para o Asilo Arkham, que é o segundo hub do jogo. Que junto com a sala para escolher as missões, você também tem uma sala para ver os troféus recompensa pelos minikits e a sala do criador de personagem. Então, entrando na van de duas caras, temos acesso a tudo o que aconteceu ao grupo do Charada antes que a dupla dinâmica aparecesse para frustrar seus planos. A cutscene inicial de quando você abre a campanha é a mesma, mas agora, ao invés da fase cortar pro Batman e pro Robin, temos outra cutscene do Charada preparando o plano dele com cara de barro. Os dois precisam roubar a chave do cofre do banco. Eu acho incrível como até a telinha de informações aqui muda. Enquanto na outra campanha era tipo um log técnico do inimigo, aqui é como se fosse o Charada conversando com ele, e a personalidade dele tá super bem colocada aqui. A jogabilidade muda um pouco, porque os vilões não têm trajes, e precisam usar de seus próprios superpoderes para avançar nas fases. Isso acaba transformando o Charada meio que no Robin do capítulo, porque eu particularmente adoro jogar com ele. Mas como você tem um vilão de companheiro por fase, enquanto a charada fica se repetindo, é muito mais interessante aproveitar o vilão único. E meu Deus, isso é a marca de um corpo? TT, o que você tá colocando nos seus jogos? Já é a terceira vez só hoje. Mas eu gosto dessa fase, apesar dela ser uma das mais bobinhas de todas as fases de vilão. As habilidades para progredir nela são simples. O Charada consegue interagir com portões e controlar mentes com um cajado. Uma das minhas mecânicas favoritas dos jogos LEGO. Eu amo controlar a mente de um personagem e fazer ele trair todos os amigos. Enquanto o cara de barro tem super força e consegue pular 2 vezes. Outra coisa que eu gosto muito é de terminar a fase na sala de chefe da campanha anterior. Ver esse prédio com o exterior conservado ou até descobrir o que os botões presentes na sala fazem é muito gratificante e faz tudo se conectar de uma forma muito prazerosa. Também gosto das cenas finais, que mostram que realmente fez o vilão ficar ali. E olha que gracinha o cara de barro se divertindo com o ouro que ele encontrou. Ai, se ele soubesse que ele ia encontrar bem mais se fosse com charada. Jogar com um personagem de gelo é uma delícia. Desde a época que eu jogava com jogos do Ben 10, meu alien de escolha era sempre friagem. E jogar com o Sr. Frio aqui é igualmente uma delícia. Nessa fase, exploramos um pouco mais a parte traseira da sorveteria. E apesar de não ser tão boa quanto a versão dos heróis, é uma missão bem divertida e com uma ambientação tão bonita quanto. Eu gosto bastante dessa parte que você tem que congelar várias pedrinhas nesse lago de massa de sorvete. Também me dá vontade de lamber. Outra habilidade do frio é a de sobreviver em gases tóxicos, e isso é bem usado nessa fase. Eu também gosto muito do puzzle no final. Desde que eu sou pequeno, puzzles e joguinhos envolvendo cor sempre me ganham. Principalmente esses que simulam a repetição de um padrão. Tipo aqueles gênios. E distraído pelos esquimós, que eu acho que devem ser clones da Nora, que é a esposa do frio, o que é bem tenebroso, ele fica na fábrica, enquanto a charada foge com o canhão de gelo dele. Agora o padrão de fase se quebra um pouco. A terceira fase não é uma fase de veículo, e graças a Deus. E na verdade, acontece no Jardim Botânico da fase 4, e é uma fase normal, sem nada de muito especial nela, exceto pela presença da Era Venenosa. E eu gosto de jogar com a Era, não vou mentir. Ela também consegue sobreviver em toxinas e interagir com vasos para criar plantas. Embora eu gostaria que ela atacasse com algum chicote de folha ou algo assim. Mas é como se eu pudesse esperar tanto detalhe assim do primeiro jogo da série de Lego Batman. E após muito procurar, o Charada foge com as sementes mutantes da Era, deixando a vilã para ser presa. Embora ela pareça ter gostado de ficar. Agora sim as brabas estão chegando. Tanto essa fase quanto a próxima e última são maravilhosas. Principalmente a fase 4, que é a minha favorita desse capítulo. Tá, eu gosto do banco. E vou falar mais sobre ele na hora certa. Mas essa fase já ganha pontos de criatividade quando se passa numa ambientação que a gente não visita com Batman e com Robin. O objetivo aqui é se juntar com 2 caras, o único vilão que sobrou do seu time, pra roubar um laser na Torre Wayne. E se eles soubessem exatamente quem estão roubando, eles não fariam isso. Eu gosto muito da ambientação aqui. Não só das cores usadas, mas também dos padrões no chão e em algumas paredes. Traz um ar meio tecnológico pra empresa, além de uma forma remeterem ao Batman, porque é um detalhe muito interessante. Essa sala com a redoma no centro é muito bonita. Apesar de usar um puzzle muito similar àquele tenebroso do LEGO Star Wars, aqui é 1000 vezes mais simples. Mas o que ganha de tudo aqui é a sala final. Só apreciem essa ambientação maravilhosa
com as bobinas de Tesla. A iluminação mais azulada, roxa e por fim, um mecha. O segundo mecha do jogo. A TT aparentemente queria muito fazer um Lego Evangelion. Com Lens e irmãos, é hora de buscar nossa merecida recompensa no banco de Gotham. Essa cena é muito maneira. Lembro que quando eu era criança, eu era apaixonado nela. E muitas vezes eu jogava essa fase no DS só pra ver ela milhares de vezes. Breaking Blocks, a última fase do capítulo é muito boa. E a gente já sabe disso, só de ver o tamanho da máquina que a gente tem que fazer só pra controlar a mente de um piloto de helicóptero. O interior do banco também é muito bem feito e tem bem mais mecânicas de desativar o sistema de segurança. Afinal, não é como se a dupla dinâmica fosse precisar disso. Eu só gostaria que o banco fosse mais vivo, talvez com mais civis pra ficar espancando. Eu sei que no GTA, tá? Mas ainda assim, são vilões! Bom, finalmente, chegando na sala final, a gente... Ah não. Traveler's Tales! O que são esses desejos escondidos? Caraca, olha quanto ouro eles têm aqui. Agora eu consigo entender porque o Charada queria tanto invadir esse cofre. Por fim, esse capítulo é extremamente divertido. Eu amo a mudança na fórmula que jogar com Solange traz. E pra ser bem sincero, tem muitas fases de vilão que eu gosto bem mais do que a de herói. Eu gosto também de como a TT te dá a chance de jogar com quase todos os vilões do grupo. Mas infelizmente, nos próximos 2 arcos, alguém sempre acaba ficando de fora. De volta à sala de veículos, agora a gente precisa entrar no submarino do Pinguim para jogar o lado dele da história. Não falei isso antes, mas eu gosto como a tela de seleção fica com um filtro mais esverdeado nos capítulos, enquanto o da Batcaverna fica azulado. Assim como no arco do Charada, o começo aqui é igual, só tendo uma cutscene diferente no momento em que entramos na fase. A tela de loading também muda um pouco, com o Pinguim tendo uma abordagem mais séria e até mais agressiva com seus colegas. E quebrando o padrão mais uma vez, conseguimos finalmente jogar com Bane. Finalmente um pouco de justiça pro nosso querido quebrador de colunas. E eu gosto bastante dessa fase, principalmente pela presença do Bane. Inclusive, enquanto eu jogava ela, eu tava num puta debate com um amigo meu, que na real durou uma boa parte do capítulo inteiro. Então, obrigado pela participação indireta, Rafael. O final da fase também explica porque o Bane não ficou pra enfrentar o Batman e o Robin, o que eu acho bem idiota, mas faz parte. Agora sim as fases começam a se encaixar na cronologia. Jogamos pela primeira vez com a Mulher Gato, que além da sua agilidade de chicote, também pode interagir com esses portõezinhos com o coração. Embora eu acho que isso é algo que as 3 vilãs femininas conseguem fazer. Ela segue bem o molde da fase da Mulher Gato no Povo dos Heróis, precisando ir de prédio em prédio para avançar. E também somos introduzidos ao nosso primeiro chefe, o helicóptero de polícia. E sim, o lado dos vilões não tem um chefe por fase igual ao outro, o que faz bastante sentido. O final da fase é dentro do museu de onde eles querem roubar um diamante. E eu não tenho nada demais pra falar sobre. Eu gosto da ambientação, gosto dos puzzles, principalmente esse no final, de jogar o pinguinzinho pela portinhola. Mas pra mim o ponto alto é pilotar o esqueleto do T-Rex. Eu adoro andar montado em dinossauros gigantes, principalmente os esqueletos roubados de um museu. A gente voltou para as fases de veículo. Mas pra ser bem sincero, essa tá junto com a do Bate-Carro no sentido de ser até que divertida. A progressão é basicamente o que já foi visto em Bad Boat Battle, mas com mecânicas diferentes para os barcos dos vilões, como torpedos rosa para o Pinguim e a habilidade de andar sobre lixo tóxico para o Crocodilo, que também tem essa habilidade fora do seu veículo. A batalha final aqui também é 1000 vezes mais divertida e bem mais simples de acertar do que com aquela mecânica ridícula de cabo. Eu lembro de ficar muito confuso na hora de dar o último dano, porque eu nunca entendia que era só ficar atirando pro navio morrer. Próxima fase. Ainda acompanhado do Crocodilo, cabe a nós resgatar a Mulher Gato da prisão, o que explica ela aparecer na fase final, mesmo sendo derrotada na primeira. E eu gosto muito dessa aqui. Acho inclusive a parte do esgoto 1000 vezes mais divertida que na sua versão de herói. Essa parte dos canos para mim é um charme, e pilotar esse jacaré gigante é incrível. A fase termina dentro da prisão, o que também é muito divertido. Imagina ser um guarda comum e do nada, um mafioso, um jacaré humanoide saem do bueiro e começam a massacrar toda a sua equipe, e eu ficaria traumatizado. Chegamos à última fase, em que jogamos junto com a Mulher Gato. E aí vai minha primeira reclamação. O morcego humano aparece na cutscene inicial, mas o corte da fase é justamente lá pela metade de Zeus Company, tanto que o Batman e o Robin aparecem na mesma cutscene. Mas me deixa meio chateado como nos tiraram de uma fase com ele e provavelmente isso é culpa da fase de veículo. Retornando ao foco principal, eu acho que essa fase é bem legal também. Inclusive quando a gente entra no saguão principal da exposição ártica, mas minha parte preferida é esse escorregadorzinho. Eu amo como os jogos de Lego fazem isso. Seja parte de cada livro ou escorregador, elas só vão melhorar daqui em diante. Na sala final,
Só precisamos energizar a máquina e nosso exército de pinguins está pronto para aterrorizar Gotham. Essa é outra campanha que eu gosto bastante. Mais uma vez jogar com os vilões traz mudanças e novidades muito divertidas. E finalmente podemos jogar com personagens que mal aparecem na campanha principal, como Bane, por exemplo. Mas eu senti falta, e acho que não poderiam ter cortado o morcego humano da campanha. Sendo bem sincero aqui, teria sido muito melhor cortarem a fase de veículo dessa e da campanha seguinte, deixando os carros, aviões e barcos dos vilões apenas para serem usados em missões de veículos já jogadas, assim como na campanha do Charada eles cortaram a fase de carro. Então podiam ter cortado aqui também. A última campanha é a do Coringa, e assim como as duas anteriores, o começo é o mesmo. Mas dessa vez, a primeira fase é com a Arlequina, e não com o Chapeleiro Maluco, que é o primeiro chefe do lado dos heróis. Ele inclusive fica de fora aqui, o que também me chateia um pouco. O Coringa, por sinal, tem uma personalidade muito piadista, parecida com a do Charada, mas um pouco mais maluca. Eu gosto bastante da primeira fase, tá? E boa parte disso é porque retornamos ao parque de diversões, e dessa vez a gente realmente passa por alguns brinquedos. E essa linha do começo, onde cada personagem abre um pouco do caminho pro outro, é uma das minhas coisas favoritas dessa fase e de quando acontece em outros jogos Lego. Também acho um charme andar nos trilhos da montanha-russa, principalmente porque a gente usa bastante das habilidades acrobáticas da Arlequina para avançar. O Coringa não tem essas habilidades, mas ele consegue usar o seu dispositivo de choque para atordoar os inimigos e finalmente dar um uso para essas máquinas estranhas que a gente vê desde a campanha dos heróis. Nessa fase também temos um chefe, que é o único chefe de toda a campanha dos vilões, que é um personagem realmente relevante da história, o Comissário Gordon. Mas infelizmente a batalha é super simples, sendo um ciclo de bater nele e jogar um ursinho explosivo na van com a ajuda do guindaste. Em seguida, vamos mostrar mais uma fase de veículo. Eu não aguento mais. Eu detesto essa fase. Mais do que eu detesto a fase de avião no povo do Batman. Não só os puzzles aqui são bem mais chatos e confusos, mas a batalha final também é uma bagunça insuportável. Sério, eu fiquei preso nessa merda só porque eu não entendi que eu podia quebrar esse outdoor para poder ter acesso às bombas, que só podem ser pegas pelo helicóptero do Coringa, para poder destruir as peças prateadas e ativar as torretas que você distrai com as bombas do espantalho. O que eu posso elogiar é esse subplot do rapaz tentando pedir namorada em casamento e tendo seu encontro absolutamente arruinado. É trágico e hilário na mesma medida. Eu realmente não queria ser esse cara. Seguindo para a próxima fase, ela pega direto do ponto que o espantalho é derrotado em seu avião, mostrando o que realmente aconteceu com eles. E diferente do anterior, eu gosto bastante dessa. Os dois caíram na galeria de arte de Gotham, e o foco em puzzle aqui é incrível. Para ser sincero, traz até uns puzzles complicadinhos. Lembro do meu amigo ficando extremamente puto enquanto eu jogava e me fazendo pausar o meu jogo para ajudar ele a passar. Mas eu perdoo o cara, vai. Quem ia saber que o espantalho também consegue usar os portões do Charada, sendo que eles só tão decorados com interrogações. Eu acho um charme também essa versão Lego de quadros famosos, como o Mona Lego e o Grito Lego. E pera. Por que tem um depósito com lixo tóxico em uma galeria de arte? Demissão não é o suficiente, eu acho que chegou na hora do Batman decretar inimigos novos, porque eu posso garantir que isso é criminoso. Daqui em diante a gente não tem ideia do que aconteceu com o espantalho, mas suponho que ele tenha sido preso quando o policial se recuperou do gás do riso, se é que isso é possível. Voltando a acompanhar a campanha dos heróis, a quarta fase aqui te dá o mariposa de acompanhante, e nossa, que fase foda. Ela pode não ter o mesmo charme de In The Dark Knight, mas ela é incrível do jeitinho dela. Pra começar, que jogar com mariposa é demais, eu adoro ele, principalmente o design. Essa combinação de cores é um charme, além do voo planagem dele se provar bem útil. E a ambientação dessa fase não tá muito pra trás não. Passar por vários lugares de Gotham dá um ar vivo pra ela, seja passando em prédios destruídos, passarelas de obras, ou até mesmo em um parquinho infantil dentro de um outro parque, até com direito à subida nas árvores. E o que fecha a fase com chave de ouro é mais uma batalha contra o comissário, mas agora pilotando outro mecha. Eu gosto bastante do design desse, apesar dele não ter braços. A batalha dura bem pouco também, o que é triste, sendo só destruir todos os veículos da polícia para resgatar a Arlequina. Eu também gosto bastante do finalzinho da fase, que mostra o mariposa se distraindo com a luz abateada e ficando para trás, encaixando perfeitamente com o começo dessa mesma fase no lado dos heróis. Agora é hora de rezar uma missa para esse jogo terminar bem, pois estamos de volta na Catedral de Gotham, mas dessa vez nos andares inferiores. E Deus, como esse saguão principal é lindo. Assim como na fase anterior, eu amei o contraste entre a arquitetura da igreja, que já é fenomenal por si só. Mais uma vez, olha essa porra desse vitral maravilhoso, com os holofotes e cilindros dos vilões. A escalada é bem similar à fase final dos heróis, inclusive eu acho que a gente até passa pelos mesmos lugares. Na sala final, precisamos montar a máquina do Coringa e sinceramente os puzzles que resolvemos aqui são praticamente os mesmos que precisamos fazer para derrotar o Batman e o Robin. Eu gosto do final, eu entendo ele ser assim para não quebrar a continuidade, mas acho que seria tão foda uma batalha contra o Hatchwing.
Nossa. Contra o Batman e o Robin como boss final do jogo. Desculpa. Batman é foda. Por fim, essa é mais uma campanha que eu gostei bastante. Como eu já disse antes, mas eu vou repetir, uma das minhas coisas favoritas nesse jogo é ele te deixar jogar com o povo dos vilões, o que nunca mais vai acontecer em Lego Batman, apesar de alguns vilões participarem da narrativa do 3, por exemplo. Jogar 100% com os vilões é uma narrativa que só vai ser reaproveitada de forma fenomenal, diga-se de passagem, 10 anos depois, no Lego DC Super Villains. Bom, agora sim, esse foi Lego Batman The Videogame. Por muito tempo, ele foi um dos meus jogos Lego favoritos, então pela terceira vez, esse é um must play. E ele em específico é um que você deveria jogar mesmo. Eu particularmente já joguei tanto esse jogo que as fases estão gravadas no meu cérebro. Lembro especialmente de uma época que eu tava sem um computador, mas eu tinha ido visitar o meu pai, e minha madrasta me deixou usar o dela. Foi eu voltar a jogar o jogo que eu fiz de tudo pra zerar ele em 3 dias. Eu acabei até enjoando dele por um tempo. Mas dessa vez eu demorei mais que o normal pra zerar esse aqui, tendo começado a jogar em 7 de agosto de 24, no mesmo dia que eu zerei o Indiana Jones, e só terminando no dia 25. E já adiantando aqui... Não, pera, tá errado isso. Enfim, não foi em agosto, foi em julho. Escrevi errado, estamos em agosto agora. Quer dizer, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas eu tô gravando em agosto. E é dia 27. Oi, essa é uma edição especial da editora, então talvez ele tenha demorado um pouco, a gente tá no dia 8 do 11, ou seja, 8 de novembro. Eu já zerei o Lego Harry Potter, não faria sentido. Já adiantando aqui, mal posso esperar pra iniciar a Era Moderna e jogar o lendário Lego Batman 2, que é um dos, se não o melhor da trilogia. Bom, sendo assim, muito obrigado por me ouvir até aqui e até o nosso próximo café.